Oi, gente, sou a Natasha da Lagosta Literária e hoje eu resolvi, né, como tá perto, eu acredito que esse vídeo vai ser lançado um dia antes, por aí, mas tá bem perto do aniversário da Agatha Christie, que é uma das minhas escritoras favoritas, eu acho não, com certeza é a que eu mais li, porque ela tem muito livro publicado, então eu resolvi, em homenagem ao aniversário dela, eu resolvi trazer todos os livros que eu li dela e ranquear, colocar numa ordem que foi bem difícil pros últimos. Os primeiros foram bem fáceis, assim, os primeiros lugares. Mas os últimos, assim, a minha memória também já tá muito ruim. Porque eu realmente não tô lembrando direito dos livros. Eu lembro só dos meus preferidos. Depois eu vou ter que reler tudo eventualmente. Eu vou começar de trás pra frente, né? Eu li no total 26 livros dela até o momento. Eu tenho todos aqui, exceto um. Mas aí eu vou colocar a capinha dele, da edição que eu li aqui em algum lugar. Vou começar agora com o último lugar. E assim, a maioria dos que estão pra trás é mais por não ter ficado tanto na memória, apesar de que quando eu li esses livros eu gostei bastante, eu aproveitei bastante. Geralmente, né? Esse último eu realmente não gostei, desde a hora que eu li eu não gostei muito. E vocês já vão ver qual é. Mas vários desses últimos eu realmente não lembro, a minha memória assim acabou. Eu provavelmente já aproveitei bastante. Alguns eu lembro de ter gostado de ler, mas eu não lembro da história em si. Então tá bem difícil a minha memória. Então, em último lugar tá A Casa do Penhasco, que eu realmente não gostei, assim, eu achei meio chato, na verdade. Foi um livro que eu demorei pra ler, porque eu achei meio chato, então demorar pra ler um livro da Agatha Christie é um ponto negativo. Esse aqui, não acontece um crime desde o início, nem na metade, na verdade. Essa Nick, né, a Nick, ela aparentemente sofre umas tentativas de assassinato, né, alguém tá tentando matar ela, e o Poirot tá por perto, ele e o Hastings. O Poirot percebe, né, essas tentativas, porque foram eventos muito estranhos que aconteceram com ela, e ele começa a investigar junto com ela, assim, pra descobrir quem poderia estar tentando matar ela. E é isso, mas assim, eu achei a personagem, acho que foi a personagem meio chata também. A história, assim, eu não gostei. E tá em último lugar. Em penúltimo, aí não porque tenha sido ruim de ler, mas é porque eu não sou muito fã dos contos dela. Tá o Poirot Investiga, né, que é um livro de contos todos do Poirot. Eu não lembro agora, eu tô na dúvida se todos são narrados pelo Hastings, mas são 14 contos do Poirot, né, de casos do Poirot. E eu não gosto muito dos contos dela, não que sejam ruins, mas pra mim são, assim, irrelevantes. Então, por isso que tá aqui no final, né? Não tem como eu falar especificamente de algum, porque são vários contos e, honestamente, eu não lembro especificamente de nenhum, até porque fez um bom tempo que eu li esse. O próximo é Assassinato na Casa do Pastor. Esse eu lembro bem, foi o primeiro, eu não lembro bem da história agora, pensando bem, mas eu lembro do plot, do final. E esse foi o primeiro que eu li da Miss Marple, e foi o primeiro escrito da Miss Marple também. E eu tava aproveitando o livro, assim, foi quando eu descobri que ela não ia aparecer muito nos livros dela, isso me decepcionou, porque eu tava esperando ver ela. Mas o que realmente não gostei muito desse livro, que deixou ele mais atrás, foi o plot final, porque ele é muito parecido com outro livro, e se eu falar vai ser um spoiler, né? Mas é exatamente igual, só muda os personagens, muda o nome, não muda o endereço, mas é igual ao anterior e aí é muito extravagante, então eu acho que repetir isso acabou perdendo um pouco do livro pra mim. Então, o próximo é o que eu não tenho mais, que é Morte nas Nuvens. Eu li na edição da LPM, não sei se tem outra edição desse específico, eu nunca vi. Eu achei ele bem confuso, tipo, mistério confuso, desenvolvimento das coisas confusas, eu não consegui entender. E por isso ele ficou um pouco pra trás, porque não é que a gente tem que entender o livro pra gostar, mas no caso da Agatha Christie, né, entender quer dizer muito do quanto a gente gostou do mistério, né? Que a gente tem que entender a resolução do mistério, que é um livro policial, então a gente tem que entender o mistério e a resolução dele. E eu não entendi, foi muito confuso, foi muito... Eu não sei, não que tenha sido ruim, foi bom, é um caso do Poirot, mas foi, acho que, extravagante demais pra mim, eu não consegui absorver muito desse. É O Assassinato no Expresso do Oriente. Eu fui com muita fome pra esse livro, eu já tinha lido vários livros dela, e esse é um dos mais, eu acho que é o mais famoso, assim, de nome, né, de título, apesar de que as pessoas que leem Agatha Christie colocam outros na frente, por exemplo, Não Sobrou Nenhum e O Assassinato de Roger Ackroyd. Mas esse é o mais conhecido pelo público geral, né? Acho que muito pelos filmes, que já teve acho que dois filmes. E assim, eu gostei muito do jeito que esse livro foi dividido, porque ele é dividido em três partes, né? A parte dos fatos, então tem as coisas acontecendo. O Poirot já tá lá no lugar, ele vê algumas coisas acontecendo, e essas observações dele vão ajudar ele também a resolver.
E na parte 2 a gente tem os testemunhos. Então o Poirot tá sentado. Essa parte eu gostei bastante. O Poirot tá sentado, basicamente, né? E as pessoas vai chamando as pessoas pra interrogar as pessoas. E eu gosto bastante desse negócio de essa investigação assim mais quieta, mais tranquila. E é por isso que eu gosto muito do Poirot. Então nessa terceira parte a gente tem a resolução do mistério, onde ele vai juntar as coisas e chegar no final. Só que eu não gostei do final, né? Eu acho que é o que a maioria das pessoas gosta, né? Mas eu não gosto desse final. Por isso que ele tá aqui tão atrás, porque eu gosto bastante do jeito que é dividido, mas aí o mistério não me agradou. Um Corpo na Biblioteca foi o último que eu li, e ele foi legal. Eu gostei dele, ele é bem rapidinho. Ele tá aqui atrás mais porque os outros me chamaram mais atenção. Mas eu gostei bastante de ler esse. A gente tem um corpo encontrado numa biblioteca de um casal lá, e eles não conhecem, a pessoa não faz ideia de quem é. A gente tem a Miss Marple. A Miss Marple até participa um pouco mais nesse livro, mas eu não tenho muito o que falar. Ele é bem divertido de ler, mas os outros são melhores. E O Mistério dos Sete Relógios. Esse eu li há bastante tempo, mas algumas coisas dele ficaram bastante. Quem investiga mais nesse livro, apesar de ter como investigador, o Superintendente Battle, é a Bundle. Eu acho que é Bundle o nome dela. Eu não consigo entender direito. Eu não achei que na sinopse não tem o nome dela, mas tem uma mulher, né, que ela é meio rebelde assim meio. E ela também participa dessa investigação. Ou será que eu tô me confundindo? Não, acho que é esse mesmo. Bundle. E aqui a gente tem história de espionagem. Acho que esse é provavelmente um dos motivos dele estar tão atrás. Porque eu não gosto, eu não gosto de história de espionagem, mais ação, assim, e tal. Eu prefiro aquela investigação, sabe, sentar na cadeira e pensando nas coisas, bem estilo Poirot. Mas eu gostei desse livro. Eu acho que a partir daqui todos eu gostei. Todos foram prazerosos de ler. Mas histórias que vão ficar mais pra frente, né? Nesse daqui, a gente tem esse grupo meio político, 7 pessoas, e eles usam tipo umas máscaras e cada pessoa é um horário, por isso que são 7 relógios. Eu lembro de uma parte específica onde ela se esconde no armário pra bisbilhotar as coisas, e eu não sei, acho que eu gostei dessa cena, por isso que ficou. Mas foi divertido de ler. O próximo é Três Ratos Cegos e Outros Contos. E como eu já disse, eu não sou muito fã dos contos dela. Esse tá mais na frente porque Os Três Ratos Cegos não é um conto. Na verdade, originalmente é uma peça. E depois, que até hoje, né, é apresentada, acho que em Londres, enfim, na Inglaterra, em algum lugar lá. E aqui no livro ele é transformado em uma novela. É bem legal, eu gosto. Os outros contos eu sinceramente não lembro direito. Eu não lembro de nenhum específico. E esse primeiro, Os Três Ratos Cegos, né, que é a novela, que era a peça e tal, não tem nenhum dos detetives mais conhecidos. E eles ficam isolados por causa do frio. Enfim, é bem legal, eu gosto bastante do primeiro, mas não tá mais na frente porque é o livro todo, né, e tem outros contos. E eu gosto mesmo só da primeira novela. Mostra na Mesopotâmia. Eu gostei, sim, foi gostoso de ler, só que tem um grande problema, né, nos livros de viagem, né, nos livros que são fora da Inglaterra, da Agatha Christie, que exalta, assim, deixa em foco um grande problema dela, que é o racismo. Então aqui a gente vê mais isso, por isso que ele está mais atrás, porque eles interagem mais com as pessoas nativas, sempre se refere aos nativos quase como se eles não fossem pessoas. E isso pra mim deixa bem evidente uma coisa que eu não gosto nela, que é isso. E por isso eu não tenho muita vontade de ler Morte. Eu vou ler Morte no Nilo, mas eu não tenho muita expectativa por causa disso, porque vai ter muito. Principalmente quando vai pra África, vai ter muito. Se bem que aqui na Iraque que acontece a história. Então tem muito dessa parte de. Mostra bem assim a parte bem inglesa, imperialista. E eu fico pensando, nossa, as pessoas realmente pensam isso. E eu fico. Nossa, isso mostra o pior lado, né, dessas pessoas, no caso dela. Então eu não sou muito fã. Mas como a história me cativou, eu coloquei ele mais aqui na frente. Mas ainda tá bem atrás, né? Tem muita coisa na frente ainda. Por causa desses que acabam sendo detalhes, porque ela não foca nessas pessoas tanto, mas aparece, então fica feio, fica problemático. E é engraçado porque eu não vejo muita gente comentando sobre isso. Tudo bem que a maioria dos livros dela não aparece porque essas pessoas nem existem na maioria dos livros dela. A gente tem um grupinho de nobreza, então não se vê muito sobre o racismo e a xenofobia dela, mas assim, os bem famosos, Morte no Nilo, Morte na Mesopotâmia, são bem famosos e eu nunca vi ninguém falando disso. Então, complicado, né? Mas o próximo é Poirot Perde uma Cliente. Esse eu li esse ano ainda e
essa mulher rica lá que morre, mas ela tinha enviado uma carta para ele antes de morrer, mas foi enviada só depois. Foi enviada porque uma empregada, alguém, agora não lembro mais quem foi que achou, mas alguém achou a carta e resolveu o envelope, né, todo endereçado, e resolveu enviar. Então ele recebeu, a carta já foi enviada depois da morte dela, e ele aparece lá e descobre que ela morreu. E aí agora vai investigar a morte dela, que aparentemente foi natural, mas, né, óbvio que não foi, no caso da Agatha Christie. Próximo a gente tem Hora Zero. Outro que eu não lembro da história, que é contado assim, até a hora zero, que é onde acontece o crime. Então meio que vai caminhando até a hora zero, que é a hora do crime. Mas eu não lembro muito bem da história em si, mas eu lembro que eu gostei, então coloquei ele aqui. É muito pelo sentimento também, que eu lembro, que eu tenho apego pelo livro. Então o próximo, eu lembro mais ou menos assim, que é Os Quatro Grandes. Eu lembro que essas pessoas são levadas a esse lugar, é um lugar meio isolado, e eles são convidados para ir lá por diversas desculpas, assim. E tem o Poirot, mas eu realmente não lembro muito desse. Eu tenho uma vaga memória dessas pessoas indo pra lá e eu lembro um pouco do início da apresentação dos personagens, mas eu não lembro muito do enredo. Mas eu sei que eu gostei. A Mão Misteriosa é outra história da Miss Marple, e eu lembro que são cartas enviadas às pessoas, ameaçando as pessoas. É uma cidadezinha, Miss Marple geralmente acontece numa cidadezinha, e aí, segundo o que diz aqui, né, os vizinhos passam a desconfiar uns dos outros, e aí se torna um lugar sombrio, clima de suspeito, terror, mas eu não lembro muito da história também. Mas eu acho que foi divertido, então ele tá aqui. O Natal de Poirot. Esse eu lembro mais, eu lembro de algumas cenas específicas, mas de novo a gente tem caso de família rica, e o patriarca morre, e no Natal, né, então tinha vários familiares lá. E assim, eu lembro que esse cara era um escroto, assim, mas geralmente é, né, o patriarca que morre é bem um escroto, e aí pode ter sido qualquer um mesmo. Então eu lembro que foi bem legal. E é isso, tá aqui. Eu também li esse ano, mas eu apaguei da minha memória que eu tinha lido. Eu achava que eu não tinha lido ainda quando eu fui ler a sinopse. Eu tava marcado como lido lá, então eu tinha lido. Que é A Mansão Hollow. E aí, lendo aqui, eu lembrei qual era essa história. Que não ficou marcado o nome desse livro, tipo, não liguei muito o nome à história. Mas o Poirot, ele é convidado pra almoçar nesse lugar, e quando ele chega lá, eles encontram um corpo. Assim, a gente tinha apresentado um pouco os personagens antes da cena do crime aparecer, antes do crime acontecer. Eu gostei da apresentação dos personagens, e todos eles vão pra casa dessa mulher que ela convidou todos eles, e eles se reuniam nessa casa quando eram mais novos, e eles são convidados para ir lá de novo para passar esse tempo lá. E o corpo, ele é encontrado na piscina, só que assim, parece tudo muito encenado, e tá claro a pessoa que matou, que teria matado, porque ela tava com uma arma na mão e o cara que levou um tiro no chão, então fica muito suspeito essa cena. Então, investigaçãozinha. Convite para homicídio. Eu lembro bem da parte do jornal, logo no início, onde avisa que vai ter esse crime. E é engraçado porque várias pessoas acham que é aqueles jantares de investigação, que eu já vi em outros lugares também, onde uma pessoa vai ensinar que teve um crime, e aí as pessoas, cada um é um personagem dessa história, e aí eles têm que descobrir quem foi que matou, que cometeu esse crime. E parece bem divertido. Sinceramente, eu queria participar disso alguma vez, mas é isso que eles acham que vai ser, então todo mundo acaba indo pra esse jantar. Mesmo que tenham lido que vai acontecer um crime lá, ninguém acredita que realmente vai acontecer alguma coisa. Também algumas pessoas, depende muito dos personagens, alguns ficaram receosos, outros ficaram animados pra aventura, mas sem achar que é um crime de verdade. E nesse caso tem a Miss Marple, e é isso, eu não lembro tanto assim do enredo, mas eu lembro que eu gostei. Que eu também não lembro direito do enredo, mas eu lembro que eu gostei bastante. Eu lembro assim de algumas cenas, tem alguns flashes na cabeça, que é A Extravagância do Morto. E ficou gravado pra mim esse nome porque a extravagância, né? A extravagância é uma construção arquitetônica. Eu não sabia, tive que pesquisar, mas é literalmente uma extravagância, assim, é uma construção que não tem utilidade, só tá lá pra gastar, coisa de rico, né? Pra gastar dinheiro e ficar fazendo, sei lá, ocupando espaço lá. Uma pessoa achada morta lá, se eu não me engano. E também, assim, eu não lembro exatamente a relação com o vidente aqui, mas nossa, eu não lembro direito, mas eu lembro que eu gostei bastante desse. O Homem do Terno Marrom. Eu não sabia que esse também era sobre viagem, ele se passa na África do Sul, mas esse aqui eu gostei mais porque a gente tem protagonistas bem interessantes. Tem uma mulher também que eu gostei bastante nessa história. Eu não lembro exatamente da história, mas eu lembro que ela é contada assim,
do futuro para trás, né? A história já aconteceu e a pessoa tá olhando para trás contando. O narrador é narrado em primeira pessoa. Assim, essa pessoa que tá narrando, nem sempre ela viveu as coisas. Algumas coisas foram contadas a ela, né, por uma pessoa que ajudou ela a escrever, e outras ela realmente viveu. E é bem legal. E eu gosto bastante disso. Então, gente, por algum motivo essa parte ficou sem áudio, mas eu basicamente estou falando do livro que eu tinha, é uma errata, eu tinha esquecido de falar sobre esse livro, que é O Assassinato no Campo de Golfe. É por isso que eu não estava batendo a minha conta aqui, mas ele foi um dos primeiros que ela escreveu também e foi um dos primeiros que eu li. E é muito bacana porque nesse livro eu consegui ver algumas pistas antes do Hastings, porque o Hastings, ele é meio que aquele personagem meio burrinho, sabe? Não que ele seja burro, mas tipo, o Poirot, ele não conta tudo pra ele tenta dar a entender pra que ele use as células cinzentas dele pra conseguir pensar em uma coisa por ele mesmo, mas às vezes ele não pensa e às vezes a gente consegue pensar antes dele. Então nesse livro ficou muito marcado pra mim uma coisa muito específica que eu descobri antes do Hastings, não antes do Poirot, obviamente, mas e no final eu tava certa, então tipo, ficou muito marcada pra mim, mas a história é bem aquele estilo de morte dentro da casa e, enfim, vários suspeitos, quem foi que fez. Mas é isso, então desculpa só essa parte, depois volta o vídeo normal, porque só essa parte realmente ficou sem áudio. Tem o segundo livro que eu li dela, e foi o segundo que ela publicou, que é O Adversário Secreto, ou O Inimigo Secreto também, depende da tradução. E também é um livro de espionagem, mas eu gostei bastante. Eu estava começando nesse mundo de Agatha Christie, eu tinha lido um livro, que foi o primeiro que ela escreveu, né? E depois eu li esse, que foi o segundo, e a gente tem a primeira história desse casal, né? Tommy Tuppence. Não sei se é assim que fala, mas eu li assim. E eles se reencontram e começam uma sociedade assim, de investigação. A história é bem interessante, os personagens são legais. Então, é o primeiro livro que eu li dela, o primeiro que ela publicou, que é O Misterioso Caso de Styles, que é o clássico, que é como ela criou essa ideia do Poirot e Hastings, né? Então a gente tem narrada pelo Hastings a história e apresenta esse detetive belga, né? Morre a matriarca da família, de novo família rica, muita coisa que ela tinha, né, para os filhos herdarem. Ela morre, né? O Hastings acaba indo atrás também do Poirot para ajudar a história, para ajudar a resolver a situação. Ele já era um detetive, estava meio que refugiado lá. Eu não entendi direito, porque eu não entendo o contexto histórico, eu também não sei nada da Bélgica e tal, então eu não sei direito por que ele estaria lá, porque ele teria que fugir, mas ele tá lá na Inglaterra. E também a história já começa com um suspeito, dois suspeitos, que é o marido, que é novo, né, novinho, assim, que ela tava acabado de ficar com ele e tal. O segundo marido dela é o Alfred, 20 anos mais novo, né, então já tem um preconceito aí. Se não me engano, tinha uma pessoa que desconfiava que ele tava traindo ela. E é bem legal. Meu primeiro contato com a investigação dela e foi bem gostoso. Em quinto lugar, 13 à Mesa, que eu gostei bastante. Eu lembro assim de bastante coisa dele. A gente tem essa história de que quando tem 13 pessoas à mesa, deixa eu ver aqui como é. Segundo uma antiga superstição, quando 13 pessoas se sentam à mesa, a primeira a se levantar está com os dias contados. Então tem essa superstição, às vezes ela pega canções infantis ou superstições para guiar a história delas, as histórias dela. E nesse caso ela usa essa superstição aí. E também a gente tem essa atriz, ela é uma artista, e ela seria a maior suspeita do crime, só que ela foi vista em outro lugar por várias pessoas nesse jantar, né? Era a 13ª pessoa nesse jantar. Mas ela também foi vista na casa dessa pessoa que morreu, só que assim, no jantar várias pessoas viram, saiu no jornal que ela estava lá. Então, como é que ela poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? E é muito legal, porque no final desse livro a gente tem uma carta do assassino, né? Depois de descobrir quem é. E eu gostei bastante do assassino desse livro. E geralmente é o assassino que me faz colocar o livro em primeiro lugar. E eu lembro bastante coisa desse livro. E é um dos que eu quero reler logo também. O próximo que ficou, pra mim, bem colado, assim, com 13 à mesa. Foi difícil de escolher. E não sobrou nenhum. Eu escolhi ele aqui mais pelo clima, assim, pelo ambiente também. Mas aqui a gente vai ter de novo uma musiquinha, um negócio das soldadinhas e tal. E esse aqui é um que a gente tem um pouco a mostra, né, no título, o racismo da autora, né? Mas o título foi trocado e agora não sobrou nenhum. Em inglês também, não foi uma coisa do Brasil, mas originalmente era
O Caso dos 10 Negrinhos, né, em português e em inglês, e mudou para E Não Sobrou Nenhum, em português e em inglês também. E aqui a gente tem aquela ideia de um lugar isolado, pessoas reunidas e pessoas começam a morrer, uma a uma, e alguma delas a gente não sabe quem é, e elas também começam a morrer de acordo com essa música, assim, tentando ligar, fazer relação. Então o assassino tenta relacionar, né, cada verso da música com um assassinato. Eu até marquei aqui toda vez que citava, nessas marcações, toda vez que citava o verso que a pessoa teria morrido, né, sabe, a ordem certinha. E é bem legal esse clima, né? Muita coisa foi inspirada aqui. O filme Identidade, que é um filme que eu gosto muito, foi inspirado nesse livro. Eu não sabia quando eu assisti, não tinha lido o livro também, mas eu gosto bastante desse filme. E aí tem esse negócio de pessoas num lugar meio isoladas por algum motivo, né? Que eles estão numa ilha. No filme eles estão isolados por causa da tempestade, num hotel, e pessoas começam a morrer uma a uma. E é isso, encontrar o assassino, porque senão todo mundo vai morrer. Então, em terceiro lugar, agora tem Os Crimes ABC, que é um caso de serial killer. Mais ou menos assim, mesmo com um caso de serial killer, consegue subverter o negócio a um caso bem Poirot mesmo. Eu não posso falar muito porque senão vou dar spoiler. Mas aqui a gente tem um assassino que ele mata de acordo com o alfabeto, né? Os ABC. E o nome da vítima, o nome do lugar onde ele tá, começa com essa letra. E começa com a Alice Asher em Andover, depois a Betty Bernard em Bexhill. Então é o nome, sobrenome e o lugar onde a pessoa tá. E é isso, e vai atrás dessa pessoa, e aí tem uma psicologia diferente, que ela usa muito, o Poirot usa muito essa palavra, não tanto nos primeiros livros, mas eventualmente ela começa a usar. Então muda um pouco a psicologia que ele tem que usar pra achar esse assassino, e é bem legal. Tem uma série, mas eu odeio essa série. Assim, a série mantém o mistério, mas ela distorce completamente o personagem do Poirot. Tipo assim, aqui no livro fala que ele é baixinho, lá coloca um cara alto. Esse é só um detalhe, mas tem muitos desses, sabe? Aqui o Poirot ele é super confiante lá na série. Ele é totalmente... Nossa, é muito ruim essa série. Não assistam, só leiam o livro. Em segundo lugar, o assassinato de Roger Ackroyd é um favorito de muita gente. E ele é realmente muito bom. O narrador que a gente tem aqui é diferente, é o Dr. Shepard, mas ainda é com o Poirot. O Poirot estava isolado no lugarzinho lá, querendo fazer sua aposentadoria, ninguém sabia quem ele era. Ele usava outro nome, não é que usava outro nome, mas ele escondia que ele era detetive. Só tinha uma pessoa que sabia que era esse Ackroyd, né? Essa família, esse Roger Ackroyd, e outras pessoas da família dele também. E esse cara, ele era grande lá, ele tinha... não lembro se ele era um rico lá. E... Tem uma morte, né? Esse cara, o Roger Ackroyd morre, né? Tem que até a adaga aqui foi uma adaga da casa dele, que ele colecionava armas, era uma específica de algum lugar lá. Se eu não me engano é isso também faz um tempo que eu li, eu quero muito reler, porque depois que a gente termina esse, nossa, fica pensando, calma, o que eu perdi? E então é bem legal. Tem essa ligação dessa morte do Roger Ackroyd com um suposto suicídio de uma mulher que aconteceu um pouco antes. E teve três crimes, agora eu não lembro qual é o outro. Mas acabam vendo ligações entre esses crimes. E quem chama o Poirot é a sobrinha, a filha, não lembro, uma Ackroyd também, que sabia quem ele era, porque o cara, o Roger Ackroyd, tinha falado pra ela. E ela foi atrás, e o Dr. Shepard também ajuda nessa investigação, e é muito bom. E em primeiro lugar, o meu favorito, A Casa Torta. Eu li ele em 2020 ainda, não, 2019 ainda. E tem um filme muito bom também. E o que eu amo, que me faz amar esse livro, são os personagens e principalmente o assassino. Mas todos os personagens aí são muito ricos. Aqui a gente tem essa casa torta. Não é fisicamente torta, mas assim, moralmente torta. A ideia é que todas essas pessoas dessa casa, essa família, elas são tortas de alguma forma. Então, são pessoas bem problemáticas, ou umas ruins, outras, enfim. Então, e morre o patriarca da família, e aí vai investigar nessa família quem que foi que matou. Aqui a gente não tem os detetives famosos, aqui a gente tem o Charles investigando. O pai dele era detetive e agora ele era investigador da polícia, e o Charles não ele é investigador particular. E a Sofia, que é a neta da pessoa que morreu, vai atrás dele pedindo ajuda, e eles têm uma história do passado também, deles se conhecerem antes, ter uma história de um romance e tal, só que ela não quer ter nada com ele
até que esse crime seja solucionado. Então é bem legal, é bem rico de personagem, porque, confessando mesmo, os livros dela nem sempre são, mas esse aqui, os personagens são muito completos, são muito diversos, são muito, muito feios, então é bem legal. E é o meu preferido de todos dela. E eu provavelmente vai continuar sendo, porque não vai existir assim um final melhor que esse. Inclusive, leia um livro antes, depois de assistir o filme, porque é o mesmo final, é bem parecido, então seria um spoiler. Leia um livro primeiro, depois veja o filme. O filme é muito bom, é um bom complemento para quem gosta da história, ele é bem gostosinho, é uma fotografia bem bonita e é bem fiel. Assim, muda alguns detalhes, né, para adaptação, mas ele é bem fiel e bem bonito de ver. Bom, gente, esse foi o meu ranking dos livros que eu já li da Agatha Christie. No total foram 26. Eu deixei um númerozinho aí, né, da posição que eu tava falando no momento, que eu provavelmente errei falando aqui. Mas esse foi o vídeo, é uma pequena homenagenzinha à autora, que é uma das minhas favoritas. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei. Comenta aí se você já leu o livro dela e quais você leu, quais são seus preferidos. Faz aí seu top 10 também pra dar uma olhada. Porque tem vários que eu ainda não li, né? Que vocês viram todos que eu li, mas são acho que 70, 80 livros que ela publicou durante a vida. E aqui mesmo eu tenho mais 20 livros para ler dela, físico, e eu também tenho alguns no Kindle. Então ainda tem muita coisa para acrescentar, mas me falem aí quais são os seus favoritos. E é isso, obrigada por assistir. Até a próxima.